Aleluia. Graça e paz, queridos. Vocês estão bem? Pai, nós te rendemos graça em nome de Jesus. Queremos te agradecer, Senhor, pelo dia de hoje. Hoje é o dia que você fez para nós. E nós estamos contentes, Senhor, porque todos os dias que você nos fez são dias de paz, dias de sucesso, dias de vitória. Ainda quando éramos uma substância uniforme, você escreveu todos os nossos dias. Escreveu todos os nossos dias para darem certo, para serem vitoriosos em Ti, Senhor, na Tua palavra. E é com essa confiança que nós nos movemos e existimos. Por causa da aliança que nós temos contigo, Senhor. A nossa vida está cheia da Tua vida. Podemos andar, Pai, acertando. Podemos andar, Pai, sempre acertando, Pai. Não precisamos errar, porque não somos errantes, Pai. Nós somos o Teu povo escolhido, aliançados com as Tuas promessas. Estamos debaixo do Teu amor, da Tua palavra. E a Tua promessa para conosco, ela é fiel. Ela vai ser cumprida acima de qualquer circunstância, acima de qualquer empecilho, Senhor. Tudo o que possa nos impedir, Pai, diante de Ti, Pai, cai por terra. E nós te agradecemos em nome de Jesus por essa certeza que está firmada nos céus. Ela está firmada nos céus, Pai. E é debaixo da Tua aliança, Pai, que nós queremos nos mover nessa terra como igreja do Senhor. Amém, amém. Pode sentar, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia. Eu pedi para os meninos imprimir ali minha pregação, porque eu enxergo muito pouco. O Mídia faz assim, eu digo, só se eu fizer assim, né? Então, mas eu vou, aí ó, glória a Deus. Aí eu boto no 14 aqui, no 16, que aí dá certo. Amém. Você está bem, querido? Você está bem? Que bom que você está bem, sabe? Eu queria falar. Obrigado, pessoal, podem sentar. Eu queria falar algo com vocês hoje. O nome da minha pregação é inteligência espiritual. Queria falar um pouquinho sobre nossa maneira de viver, como nós estamos vivendo em Cristo, como nós estamos vivendo como filhos de Deus. Nós sabemos que há uma promessa, há uma aliança que está declarada sobre as nossas vidas. Há a palavra de Deus, que é um decreto divino. Há algo que já está feito, que já está pronto, que já deu certo, que já é um sucesso. A Bíblia diz que tudo que nós precisamos para viver uma vida justa e piedosa já foi providenciado pelo Senhor. Não há nada que Deus vá ter que providenciar agora, com a nossa existência humana, nossa existência atual. Então tudo que nós precisamos, diga comigo, tudo que nós precisamos já está providenciado pelo Senhor. Então não há nada que você vá viver em Deus, que Deus precise criar agora, que Deus precise fazer com que aconteça agora. Não, tudo que você precisa para viver uma vida justa e piedosa, uma vida justa, uma vida justificada, uma vida diante da promessa, recebendo dos benefícios da aliança que você tem com Deus, e levando uma vida em santidade. Piedade significa santidades, separados de uma maneira diferenciada do mundo, de uma maneira exclusiva para com Deus e para Deus. Não há nada que a gente possa fazer para que essa realidade ela deixe de acontecer, se ela depender de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se a palavra é verdadeira, e a Bíblia diz que ela é verdadeira, essa palavra é verdadeira, ela é justa, ela é confiável. Ela está apta para nos instruir na verdade da justiça. Ela está apta para nos educar, para nos fazer andar em sucesso, para nos fazer andar em prosperidade, para fazer-nos andar em crescimento, em avanço, em superação. Então, por que os cristãos estão vivendo uma vida abaixo da média dos ímpios? Se tudo isso já está nos garantido, se tudo isso é nosso, se tudo isso que o Senhor criou foi para o nosso benefício, na sua paternidade, no seu profundo amor, que Ele nos revela através de Jesus. Jesus conquistou coisas inimagináveis na redenção para todos nós. Não foi para Ele próprio, Jesus, foi em substituição a mim e a você.
tudo que Jesus conquistou foi para mim, para você. A Bíblia diz que somos herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus. Co-herdeiros em Cristo. Você é filho bendito do Senhor. Herdeiro de Deus. E ganhou o que Jesus ganhou. Merece o que Jesus mereceu. Conquistou o que Jesus já conquistou. Está sentado aonde Jesus Cristo está sentado. Acima de toda potestade. Está sentado em autoridade. Está sentado em domínio. Está sentado em governo. Está sentado em justiça. Em santidade. Fomos criados em Cristo, recriados na redenção em santidade e justiça, para agradar ao nosso Pai, para andar glorificando o seu nome, para andar glorificando a sua presença, a sua paternidade sobre nós. Diga comigo, e por que é que não está acontecendo? Porque nós não estamos vivendo uma vida espiritual de forma inteligente. Eu não creio, a ciência diz que o homem usa só 10% de sua capacidade mental, e eu não creio que Deus fez um homem perfeito. E aí ele diz, barra aqui a inteligência desse homem, eu só quero que ele use 10%. Não está na Bíblia, mas eu creio que Deus fez a nossa capacidade mental, a nossa inteligência mental, espiritual e emocional e física e cognitiva 100%. Porque tudo que Deus fez foi perfeito. Mas eu creio que o distanciamento desse homem em direção ao pecado, se afastando do projeto original, deve com certeza ter limitado que essa inteligência sobrenatural pudesse operar sobre a vida humana dele. O que nós perdemos não foi que Deus nos tornou burro usando só 10% da nossa inteligência, da nossa humanidade. Foi porque nos afastamos tanto da excelência e da sabedoria divina que nós esquecemos como é. Mas a palavra veio e ela nos traz de novo essa inteligência. Ela nos traz de novo a possibilidade da gente fluir nessa inteligência. O que é a profecia, senão um vislumbre, um toque, um fragmento da onisciência de Deus. Diga, meu Deus! A capacidade divina através dos dons de Deus nos fazer conhecer as coisas, passado, presente e futuro. Discernir as coisas, compreender. Paulo disse, eu oro para que os olhos do entendimento de vocês, para que a inteligência espiritual possam ser abertas, para que os ouvidos de vocês possam ser abertos, para que vocês possam ver, compreender a largura, a profundidade, a altura e o comprimento de quem Deus é. Queridos, ainda que os desenhos gráficos possam transmitir uma figura em 3D, Paulo já estava falando naquele tempo numa figura de inteligência espiritual em 4D. E eu fico me perguntando, por que 4D? Porque 3D é humano, mas o quarto é o Espírito Santo. Não tem como ter uma inteligência espiritual humana de excelência sem a presença do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele é o Espírito do crer e ele é o Espírito do ver. É aquele que revela, é aquele que traz o entendimento. Jesus falando aos discípulos, ele diz, vocês não vão ficar sós, vocês não vão ficar órfãos. Quando eu for, o outro, o igualzinho a mim, o Halos, ele vai vos ensinar todas as coisas. Ele vai explicar, ele vai revelar, ele vai fazer com que vocês compreendam. Ele vai vos lembrar de tudo que eu vos tenho falado. Quando a gente vê esses ensinamentos de Jesus, a gente vê a necessidade de viver uma vida inteligente, meditando na palavra, apreciando a palavra, compreendendo a palavra, não só ouvindo sem praticar, porque quem ouve sem praticar não está ouvindo. Está só escutando. Quem ouve percebe, quem ouve compreende, quem ouve pratica. Aleluia. Uma vida independente dessa inteligência sobrenatural trazida pelo Espírito Santo é uma vida fracassada, porque é uma vida na força do braço, é uma vida projetada na sua capacidade, às vezes caída.
O homem inteligente humano, ele vê as coisas, quer comparar, quer compreender o que Deus está fazendo a partir da compreensão que ele tem de humanidade, de antropologia, de ciência, de biologia. Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus, aquele que perscruta as profundezas de Deus, ele está interessado em revelar aos seus filhos aquilo que ainda nem existe. Estou falando de fé, porque a fé já está na palavra. Você declara e você chama aquilo que já existe. Existem coisas que não estão na palavra, não estão escritas na palavra de forma explícita, e o Espírito quer revelar dentro de nós essas coisas que ainda estão por vir, que ainda estão por acontecer, que ainda não aconteceram na humanidade. Eu assisti ontem um testemunho de um pastor, e ele falou sobre uma direção que o Senhor deu a ele de cuidar do corpo, de fazer regime, de fazer exercício físico, 2 anos antes da pandemia. E ele começou a aplicar aquilo na vida dele. Ele começou a agir com aquelas instruções do Espírito Santo. E ele, a família dele, ele implantou na igreja dele um programa de bem-estar, de exercício físico, de alimentação, de nutrição, de colocando todos os pastores que estavam tudo gordinhos, e as pastoras gordinhas, tudo na linha. E aí ele disse que veio a pandemia. Quando veio a pandemia, ninguém na igreja dele adoeceu. Umas simples instruções do Espírito Santo. E aí vem na pandemia, a medicina diz: quem faz exercício físico, quem teve atitudes de saúde para com o seu próprio corpo, diminui 50% a incidência de ter tido Covid de forma grave. Diga, uma instrução vinda do Espírito Santo pode mudar a minha vida para sempre. Meu Deus, meu Deus. E por que a gente não está atentando para essas coisas? Porque o homem está querendo fazer do seu jeito, da sua forma. Nós não queremos parar para ouvir o Espírito Santo. Quem não consegue ouvir o Espírito Santo em coisas pequenas não vai ser capaz de ouvi-lo em coisas grandes. Às vezes eu estou na minha casa e tenho um copo, uma xícara, uma coisa assim em cima de uma mesa. E eu vou passando por aquele objeto e o Espírito Santo diz: tira aquele objeto dali que alguém vai passar e derrubar. Mas aí eu volto já, Espírito Santo, eu tiro já. Não dá tempo nem de dar 2 passos. Alguém passa e derruba. E o Senhor ministrou para mim: se você não consegue me obedecer numa coisa tão simples, como você vai ser capaz de obedecer numa coisa grande? Como você vai ser capaz de tomar uma direção, uma instrução, obedecer uma instrução e uma direção de uma coisa grande na sua vida, se você não consegue obedecer à clareza de uma instrução dessa? Nós queremos que Deus transforme a nossa vida, nós queremos que Ele vire chaves, nós queremos que Ele se comprometa para que as suas profecias e as suas promessas se cumpram em nós. Mas sequer nós estamos dispostos a fazer aquilo que nós estamos orando para que Deus cumpra. Senhor, eu quero ir para as nações, mas não quer aprender nenhuma língua. Senhor, eu quero enricar. Não sabe empreendedorismo, não aprendeu a administrar uma empresa, não sabe gerir dinheiro, não sabe sobre economia financeira, não tem controle. Uma vez Mísia disse aqui: a miséria é um espírito e ela tem que ser expulsada debaixo da unção. A miséria vai ser expulsada porque é um espírito de destruição. Mas a mentalidade miserável tem que ser corrigida. E era ela pregando e eu lembrando das margarinas, das latas de margarina lá de casa, das xícaras quebradas e das panelas sem as tampas, que eu vou guardar só para me fazer isso nessa panela. O balde rachado, eu digo, vou guardar para botar uma planta. Mentalidade de miséria. Mentalidade de miséria é a gente fazer do jeito que está acostumado a fazer e não quer nenhum esforço para que isso seja mudado, porque a gente não quer aplicar inteligência espiritual para nos preparar para a nova mudança, para o novo que está chegando, para a grandeza que está vindo na nossa direção. Queridos, a Bíblia diz que vai haver uma grande transferência de riqueza no grande avivamento dos últimos tempos que nós já iniciamos, nós já estamos fluindo nesse grande avivamento.
Há um tempo Kairos que tem sido estendido por causa da misericórdia de Deus para com a igreja. Mas a igreja não está preparada para receber as transferências de riquezas que o Espírito de Deus está mandando das nações para a mão dos filhos. Eu amo a concepção do nosso pastor. Pastor Edilson é um incentivador de que jovens têm que trabalhar e estudar. E eu amo isso. Quando as minhas filhas chegaram aqui, elas tinham uma mentalidade de que vai trabalhar, amanhã vai trabalhar. E hoje elas têm vergonha se alguém dissesse, está trabalhando. Não, eu agora não estou não. Que maravilha, gente. Eu venho de uma época do cristianismo que minha mãe dizia, quando eu tinha a idade de ir para a faculdade em Recife, meu pai queria me mandar para estudar, para fazer direito. Minha mãe disse, não adianta não, Jesus volta antes. Nem adianta mandar ela estudar em Recife. Meus primos todos indo estudar em Recife, e a minha mãe dizia, não adianta não, é melhor não, porque Jesus vai voltar antes, não adianta mesmo. 40 anos se passaram. E eu estou aqui cumprindo o propósito de Deus na minha vida. E meu pai disse, ela vai assim mesmo. Quando Jesus chegar, ele arrebata a gente aqui, arrebata ela lá. Pela a inteligência espiritual. Não vamos deixar que religião, que está desassociada do que Deus tem para nós, possa impor regras e coisas, nos impedindo do nosso destino eterno, nos impedindo do propósito que Deus tem na nossa vida, daquilo que Deus tem para nós. Eu tenho recebido uma instrução para estudar sobre crédito de carbono e sobre as moedas do mercado financeiro. Eu digo, Senhor, não tem um centavo na conta. Que história é essa? Se você está crendo que Deus vai cumprir as promessas que Ele fez para você, você tem que começar hoje. Diga comigo, começo hoje a andar na direção daquilo que Deus já falou para mim. Eu quero muito pregar a palavra de Deus. Não ler um livro. Nunca deu aula nem para árvore. Você já deu aula para árvore? Eu já dei aula para árvore, viu, gente? Já dei aula para espelho, para árvore, para as plantas no quintal. Pregações inteiras para as plantas, cheia do Espírito Santo e as plantas tudo. Ficando cheio da vida de Deus. Nós estamos querendo fazer as coisas, nós estamos querendo que as coisas sejam feitas de um modo com um falso romantismo gospel. Estamos romantizando, querendo que Deus faça aquilo que nós temos que fazer. Deus já fez o que Ele tinha que fazer. Agora é a parte nossa de fazer o que tem que ser feito. Vamos ser inteligentes. Vamos ser inteligentes. Vamos nos deixar ser ensinados pelo Espírito Santo acerca do que Ele quer das nossas vidas. Queridos, tem ímpio aí fazendo mimimi, mamamá na internet e sendo monetizado e ganhando milhões. E tem crentes cheios do Espírito Santo, cheios de ideias maravilhosas, cheios de conhecimento de Deus, cheios de inteligência sobrenatural, afundado no ostracismo, na letargia, na preguiça. Não estuda, não lê, não se capacita, não faz um curso. Eu não estou dizendo a você que Deus não é capaz de usar você independente do seu grau de instrução. Eu estou lhe dizendo é que se você entrar no grau de instrução e você se capacitar, grandezas serão confiadas nas suas mãos, muito maior do que aquelas que você espera receber da sua vida. Você pode abrir 1 Coríntios 2, por favor? Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Senhor. Você é bom, Senhor. Obrigada porque você tem nos ensinado todas as coisas. Aleluia. Oh, obrigado, meu Deus. Aleluia. Coríntios 2, a partir do 8, por favor. Aliás, do 6, diz assim: todavia falamos em sabedoria entre os perfeitos, entre os amadurecidos. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, os que se aniquilam. Existe uma sabedoria que Paulo diz, olha, tem uma sabedoria humana que governa o sistema de trevas que está entre nós. E essa sabedoria, ela é manipuladora, ela é usurpadora,
ela é demoníaca, a intencionalidade dela não é favorecimento, nem crescimento, nem avanço. É uma sabedoria que empodera o homem, é uma sabedoria coberta de ideias humanistas, que coloca o homem na centralidade da palavra. Nós não somos humanistas, nós somos cristãos. Quem está na centralidade da palavra é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Essa ideia humanista sorrateira que tem tirado o crente, colocado na religião e tirado do sobrenatural, que é a presença do Espírito Santo, que vai ensinar ele a progredir, a crescer, a avançar, a ter uma vida transformada, uma vida que vai dar resultados conforme a palavra está prevendo. Não nos deixemos ser enganados. Quando Tiago fala sobre a aplicação da palavra, ele diz: olha, não sejam crentes mentirosos, inoperosos, crentes enganadores de si mesmos, que se sentam nos bancos, que escutam a palavra, mas não praticam ela, e se enganam uma vida todinha, sem resultados. Porque sabem a palavra, escutam a palavra, ouvem a palavra, mas não têm inteligência espiritual para se levantar e colocar aquela palavra na eficácia da sua própria vida. Se não é o rema isso, a visão do irmão Rega de olhar a palavra pregada e a inutilidade dessa pregação não acontecer na vida do cristianismo. E aí ele pega essas matérias importantes da nossa vida prática cristã e ele atribui uma metodologia para estudar, para compreender, para discutir, para ensinar, de forma que a vida cristã possa ser uma vida prática em Deus e a gente pode assistir, viver e ver a palavra acontecendo em nossas vidas. Entre você saber que Deus cura e você passar por uma cura é muito diferente. Entre você saber que Deus prospera e você agir numa prosperidade trazida pelo sobrenatural, por uma ideia sobrenatural, por algo que o Espírito Santo lhe disse, lhe falou, por uma instrução, por uma ação, por uma entrevista, por uma viagem. Você está debaixo da palavra profética e você está no lugar certo, na hora certa, para ouvir a coisa certa e algo ser ativado na sua vida e colocado em prática, e os resultados da palavra vir e operar sobre você, e todos verem que só podia ser Deus. Isso é inteligência espiritual. Eu não quero viver uma vida a esmo não, queridos. Não quero viver. E aí ele diz: a sabedoria dos perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Há uma sabedoria que compete entre si, ela se aniquila, ela é competitiva, ela é amostrada, ela é humanista, ela é egocêntrica, ela quer superar sobre as outras, ela não tem uma ideia de reino, ela não tem uma ideia de progressividade conjunta, de corpo, de congregacional. Ela quer se sobressair acima de tudo, passando por cima de tudo, e essa sabedoria ela não é divina. Eu quero enricar, para quê? A Bíblia diz que há um propósito na prosperidade, é para toda boa obra. Tem um propósito para que você enrique. Eu quero enricar. É lançada uma palavra de prosperidade. Uhul, glória a Deus, eu agarro, mas não consegue cumprir as direções mínimas da prosperidade. Os princípios basilares, básicos da prosperidade, que até uma criança sabe. Sabedoria espiritual é o que o Espírito Santo vai derramar sobre a igreja, para que a gente entre nesse grande avivamento. Queridos, eu sou de um tempo que se gastava uma fortuna para fazer um culto evangelístico na rua, para ganhar uma alma para Jesus, e a gente voltava muito contente. Mas uma alma para Jesus tem um valor? Tem, a Bíblia diz que vale mais do que todas as coisas. Mas Deus quer e dá estratégia aos seus filhos da gente fazer um culto evangelístico e ganhar milhares de almas de uma vez só. Deus quer dar ideias para que a igreja avance e o tempo seja remido e nós possamos acelerar aquilo que foi letargicamente abandonado ao longo da história da igreja.
E aí ele diz, mas falamos sabedoria de Deus, ela é oculta em mistérios, o qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Não é porque Deus está escondendo nada, Deus não está escondendo nada. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o Espírito do crer e do ver. Ele nos revelaria todas as coisas. Nós não estamos tendo comunhão com o Espírito Santo. Estamos querendo fechar negócio sem consultar ao Senhor. Não sabemos se nos matriculamos numa faculdade ou se viajamos para uma cidade, porque não consultamos ao Senhor qual é a perfeita vontade de Deus. Eu me lembro que minhas filhas estavam fazendo faculdade, eu mandei elas trancar a faculdade para terminar o rema. E ela disse, mãe, eu vou atrasar. Eu digo, vai atrasar os estudos, mas a sua vida não vai ser atrasada não. Eu prefiro que você termine o rema do que você entrar na faculdade sem o rema. Diga inteligência espiritual. Eu não estou dizendo para você fechar a matrícula de sua filha, não. Estou dizendo que foi uma instrução que o Espírito Santo deu para mim. E eu quero seguir as instruções que o Espírito Santo dá para mim. Amém? Ele fala, o qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Tudo o que eu preciso para viver uma vida de sucesso já foi ordenada por Deus. Antes dos séculos. Como é que é um negócio desse? É ir para o jogo sabendo o resultado. Eu vou para o jogo fazendo o resultado, mas você tem que ir, meu irmão. Senão vai dar, como é que chama? WO? WO, né? Vai dar WO se você não tiver, embora o resultado já estava dito que era para você. Ganhou, pronto, é você o vencedor. Mas não compareça não o jogo. Para você ver se não vai estar anulado aquilo que já estava prometido para você. Já estava providenciado antes da fundação para a nossa glória. Deus ordenou através dos séculos para a nossa glória. Meu Deus do céu, não é só a glória de Deus, porque a glória de Deus se revela em nós quando nós refletimos a glória, a vida que Deus tem para nós. A humanidade quer saber que Jesus é esse que você segue. Eu quero esse Jesus também. Que casamento é esse que você tem? Eu quero também. Eu me lembro que os irmãos do meu marido, os dois irmãos dele, já estão um no terceiro e o outro no segundo casamento. E quando a gente fala de casamento para eles, eu falo do que é o casamento, e eles dizem assim, não, vocês gostam de casamento porque vocês são crentes. Eu digo exatamente por isso. Que seja assim na nossa vida. Que aquilo que nós revelemos para quem estiver perto de nós, seja o espelho da glória de Deus que se revela através de uma vida cristã que dá certo. Casamento de crente dá certo. Porque tem o Espírito Santo no meio. Tem a palavra balizando as vontades, o relacionamento, o egoísmo, a ofensa, a falta de perdão. Tem a palavra trazendo o ajuste. E por causa disso você tem um casamento que já é um sucesso. Seja inteligente no seu casamento. Seja inteligente nos seus relacionamentos. Pergunte ao Espírito Santo com quem você precisa andar e que quem você precisa deixar de andar. Tem pessoas que são agradáveis, maravilhosas na nossa vida, mas elas impedem do que Deus tem para nós acontecer. Quando eu saí da minha terra, queridos, e vim para cá, eu vim sem nenhum parente meu aqui. Mas eu tinha algo no meu coração e eu sabia que lá no contexto da minha família, ninguém ia pegar comigo em fé. Todas as pessoas olhavam para mim e diziam assim, tadinha da Ingrid, vamos amar ela, vamos abraçar, vamos dar coisas a ela, ela vai morrer daqui a um mês. Todo mundo queria ficar com peninha de mim. Mas eu queria estar num lugar onde as pessoas olhassem para mim. E se eu tivesse desanimado, elas dissessem, levante, creia. Você vai ser sarada, você vai ser curada. Porque tinha uma realidade, eu precisava ser ativada na minha inteligência espiritual para sair de um lugar de vitimismo, de pena de mim mesmo. Eu precisava dos meus irmãos crendo comigo acerca da verdade da palavra. Existem lugares que vão favorecer para onde você tem que chegar. Existem pessoas que vão estar com você. Quando Deus declarar uma palavra sobre você, elas vão dizer, levante-se, anime-se, ande, eu vou com você, nós vamos junto, você vai conseguir. Mas existem pessoas que por mais que elas amem vocês, ela não está preparada, porque ela não está enxergando o que você está enxergando no Senhor. E talvez elas não vá para o lugar que você está indo. E mesmo como você gosta delas, mas essas pessoas elas não estarão vendo em fé para onde Deus está lhe levando. E se alguém que anda com você não está olhando para onde Deus está lhe levando, é melhor deixar essa pessoa de lado e se associar a quem está olhando para o mesmo lugar e indo para o mesmo lugar. Inteligência espiritual.
a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Não tem ser humano que possa compreender a inteligência dada por Deus à sua igreja. Eu não me conformo que seja uma pessoa ímpia que veja uma ideia como da criptonita e de outras moedas que estão aí no mercado, e de uma hora para outra eles consigam inventar um sistema financeiro e ficarem milionários, e a igreja apática. Olhando o ímpio fazer aquilo que era para nós estarmos fazendo, porque não queremos investir um tempo de meditação, de oração, de comunhão, de instrução. Não quer ler Bíblia, não quer ler a palavra de Deus, não sabe o que tem na palavra sobre si mesmo. O príncipe deste mundo não conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificaria ao Senhor. O diabo não é inteligente. O diabo não consegue compreender as grandezas de Deus. O diabo não consegue atrapalhar o que Deus tem para você. Ele não consegue nem entender o que Deus tem para você. Vamos imaginar aquela mulher que deu comida ao profeta. O que tu tens? Eu só tenho aqui catando uns pauzinhos aqui para fazer uma comidinha, para fazer um bolo. Eu só tenho um punhadinho de farinha para fazer o restinho aqui, um bolinho para mim e meus filhos, e depois nós vamos morrer. E aí o profeta disse: não, faz primeiro para mim. Não tem lógica essa instrução. Nós poderíamos até dizer: não, mas ela não fez, ou ela não faria por instinto de sobrevivência. É legítimo isso, não é pecado se ela tivesse um instinto de sobrevivência ali naquele momento e fizesse para ela e o filho dela. Seria inteligente da parte dela sobreviver mais um dia e sobreviver ao seu filho, sim ou não? Mas ela decidiu seguir a instrução do homem de Deus, correndo um risco de não sobreviver mais um dia. E por causa dessa instrução, uma prosperidade sobrenatural veio sobre aquela mulher. Por causa de uma instrução que não tinha lógica, mas testificava dentro dela acerca daquele homem de Deus. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e que o ouvido não ouviu, coisas que não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Queridos, o melhor dessa terra são para os filhos. Pare de rejeitar as riquezas, pare de se sentir culpado porque você é inteligente, porque você se sobressai. Não, é a glória de Deus sobre você. É para se sobressair mesmo. É para ser o melhor médico do hospital onde você trabalha, o melhor enfermeira, a melhor fisioterapeuta, o melhor agente administrativo daquele banco. É para ter ideias sobrenaturais nas escolas onde você trabalha, onde você estuda, na faculdade. É para ser o melhor aluno. Nós estamos em vantagem por causa da presença do Espírito Santo. Não tem como ser diferente. Só se você ignorar essa instrução, essa inteligência sobrenatural que reina dentro de mim e de você. Aleluia. Coisas que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Já está preparado. Já está preparado coisas inimagináveis. Queridos, se tem coisas imagináveis aí, você deve estar desejando coisas imagináveis, coisas que você observa, que você diz: olha, eu gostaria disso, eu gostaria desse carro melhor, eu gostaria dessa casa, uma casa melhor para a minha vida, eu gostaria que meus filhos fizessem uma faculdade, viajassem, fossem fazer algumas coisas boas. A Bíblia diz: olha, tem coisas que você nem viu, mas Deus já lhe deu, já preparou para você. Tem coisas que você nem contemplou, porque você está de olho numa coisa do outro. Porque você não olha para dentro e contempla a grandeza do que Deus já preparou para você. Porque você não olha para dentro e recebe as instruções que vão ativar o teu propósito, o teu chamado, as grandezas que Deus vai realizar através da tua vida. Para de olhar para o outro, para de fazer comparações na internet, para de olhar a vida da blogueira endemoniada, que já casou 10 vezes.
Olha para o teu marido e diz: é um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Olha para a tua casa e diz: a minha casa é a casa que glorifica a Deus. A minha vida é uma vida que glorifica a Deus. Porque coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, são as que Deus preparou para mim, sua filha, para você que é filho. Aleluia. Eu estou zangada com o diabo, viu? Mas Deus, estavam escondidas. Estão escondidas do modo natural de se observar as coisas, de se complementar, de se analisar. Porque é inteligência espiritual, vinda do alto. Como o nosso pastor gosta de dizer, não é autoajuda, é ajuda do alto. Pare de estar aplicando autoajuda na sua vida. Se rende ao Senhor e recebe ajuda do alto. Para ser curado, para sair da crise, para a angústia, a incerteza, a incredulidade, a dificuldade. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia fala que Elias deu uma instrução a Acabe sobre uma chuva que estava vindo. Ele disse: olha, Acabe, eu sinto um cheiro de chuva. Entra na tua carruagem e corre. Um profeta dando uma instrução ao governo. Deus vai levantar profetas entre as nações para dar instruções a governos. Mas Deus não só deu a instrução a Elias. A Bíblia diz que veio uma força sobrenatural sobre Elias. E ele correu. E ele correu tão velozmente que ele ultrapassava aquela carruagem. Existem coisas que vão ser aceleradas na sua vida, porque você é boca de Deus para governos, para nações, para cidades, para pessoas. Deus está levantando uma geração profética que vai ativar o sobrenatural. Rompimento é projetado pelo Espírito de Deus. Quando o Espírito da profecia vem e quebra o espírito de miséria no meio. Rompimento é projetado pelo Espírito de Deus. Quando sabedoria celestial, ideias sobrenaturais chegam para o povo de Deus, para nos enriquecer. Não é só enriquecer em dinheiro, mas também em dinheiro. Nos enriquecer é toda boa obra. É entendendo o meu papel no corpo. É entendendo que eu sou uma chave. Eu sou uma ferramenta. No lugar onde eu estou, muitos e muitos e muitos serão ajudados pela sua vida. Muitos e muitos serão. Progresso vai chegar na vida das pessoas por causa das riquezas que Deus vai depositar sobre você, por causa da inteligência que Deus vai depositar sobre você, por causa das instruções de sabedoria que vão sair da sua boca, falando, aconselhando, pregando, orando e liberando os céus. Mas Deus revelou, nos revelou. Deus nos revelou. Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o seu Espírito penetra todas as coisas e ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? E assim também ninguém. Aleluia. 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 Peguei agora uma coisa. Qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem? O seu Espírito foi recriado conforme o Espírito de Deus. O seu Espírito é onde mora o Espírito de Deus. Ele está cheio de instruções divinas, coisas que a sua mente não sabe, e que Deus deseja revelar à sua mente na comunhão com o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que a oração em línguas, ela edifica. Diga comigo, edifica. Traz revelação, traz crescimento, traz avanço, traz aceleração, traz mover sobrenatural,
para aquilo que você está precisando para viver a sua vida natural. Queridos, eu sou uma pessoa que eu converso pelos cotovelos. E eu achava que eu tinha que parar de conversar, porque alguém um dia disse para o meu marido que eu conversava muito e ele devia mandar eu calar a boca. Eu disse: Espírito Santo, como é essa história aí? Eu tenho que calar a boca ou como é? O Espírito Santo disse: eu nunca mandei você calar a boca. Eu mandei você alinhar o que você fala. E aí ele me deu um exemplo da questão das 20 mil palavras que mulheres falam. Os homens só falam 3.800. Meu marido disse que eu falo 23 mil e ele só 800. Eu falo as minhas 20 mil mais as 3 mil dele. O Espírito Santo disse: já imaginou uma mulher cheia do Espírito Santo o dia todo? Nós temos necessidade de falar, mas nós temos quem nos ouve. Nós temos alguém que se importa com o que nós estamos dizendo. Nós temos alguém que nos completa emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Nós temos alguém que nos traz força onde a gente não tem força nenhuma para superar. O Espírito Santo diz: fala em línguas o dia todo. Pega as 20 mil palavras e começa a declarar sobre o seu marido, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério. E quando você cansar de dizer palavras não naturais, diga palavras sobrenaturais em línguas estranhas. E construa um caminho onde você vai passar. E eu digo: meu Deus, é caco de capeta para todo lado. Já pensou uma mulher cheia do Espírito Santo, tirando das profundezas do Espírito aquilo que ela necessita, porque há uma sabedoria divina a ser revelada pelo Espírito, há instruções sobrenaturais para você fazer até um bolo. Mas isso, irmã, isso, quem segue a instrução de um bolo indicado pelo Espírito Santo vai conseguir seguir a próxima instrução, e a próxima instrução, e a próxima instrução. E daqui a pouco o Espírito Santo vai estar lhe dizendo segredos eternos guardados no coração do Pai, para serem revelados ao seu povo. E agora eu vou terminar, porque assim também ninguém sabe as coisas de Deus senão o Espírito de Deus. Mas nós, diga comigo, mas nós, diga: está falando comigo. Mas nós não recebemos o Espírito que está no mundo. Nós não recebemos a sabedoria que está no mundo. Essa daí a gente aprende em livros. Nós recebemos o Espírito de Deus, que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer. Você recebeu o Espírito de Deus para que você conheça algo que você não conhecia sem Ele, algo que você não consegue conhecer sem Ele, para aprender uma língua que você não conseguiria aprender sem Ele, para saber uma ciência, uma profissão, um empreendedorismo, uma instrução, uma pregação que você não conseguiria sem Ele. Diga: a maior inteligência deste século não é a inteligência emocional, mas é a inteligência espiritual. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela sai de qualquer crise emocional que possa chegar sobre ela. Uma pessoa cheia do Espírito Santo sai de qualquer crise financeira que possa bater na porta dela. Uma pessoa cheia do Espírito Santo está cheio da sabedoria revelativa de Deus, e ela encontra soluções até onde não tem. Ela não só encontra, como ela é a solução para muitas coisas. Mas o Espírito provém de Deus para que pudéssemos conhecer que nos é dado gratuitamente por Deus. Tem gente pagando 20 mil por um curso de autoajuda, mas se cobrar 100 reais um evento profético que vai virar a chave da sua vida, você bota um empecilho e diz: existem coisas que só são liberadas num ambiente congregacional, debaixo de uma instrução específica, num ambiente propício, preparado pelo Espírito Santo, para que as coisas sobrenaturais aconteçam. Use da inteligência espiritual, faça investimentos na sua própria vida. Leia livros, leia a palavra, converse com pessoas mais maduras, obtenha conhecimento, honre a unção que já está maior de quem já foi na sua frente, de quem já andou em lugares que você precisa ir. Obedeça,
Escute pelo Espírito as instruções que saem de homens e mulheres de Deus, para que a sua vida mude, para que a sua vida avance, para que a sua vida progrida. As quais também falamos. Nós falamos essa sabedoria, nós pregamos essa sabedoria, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com coisas espirituais. Para de se comparar na internet. Vai ler a palavra e se vê na palavra. A internet não é seu espelho. Ora, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque as coisas do Espírito de Deus não tem lógica, parecem loucura para ele, e ele não pode entendê-las, porque elas não conseguem ser discernidas de forma natural. Elas só conseguem serem discernidas espiritualmente. Quando se tratar do teu destino em Deus e do teu propósito, você precisa mergulhar no Espírito, para que a instrução certa chegue sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre a sua igreja, sobre o seu departamento. Ele anseia anunciar as coisas que você ainda não sabe. Ele anseia acrescentar. Ele anseia que você seja glorificado nele, e todos possam ver que você é o espelho da glória de Deus, porque a sua vida tem resultados da palavra. Você pode se levantar, por favor? Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Quem é espiritual compreende, tem capacidade de julgamento, tem capacidade de escolhas, tem capacidade de ensino, tem conhecimento da parte de Deus para decidir entre o certo e o errado, entre o bom e o mal, entre o que é de Deus e o que é dos homens e o que é maligno. O homem espiritual, ele está cheio de capacidades sobrenaturais, inimagináveis, para viver uma vida cristã cheia de resultados. Eu oro, Pai, por todos que estão aqui, Senhor. Eu oro por cada vida que está aqui, Pai, crendo que você virou uma chave na vida deles, Pai. Que o teu Espírito está ministrando agora mesmo em cada coração, Pai, ministrando a resposta, a solução, aquilo que eles precisam de Ti. Porque a tua palavra diz que aquele que te busca não será despedido de mãos vazias. Antes ele vai ter de ti, Pai, a resposta, a solução, aquilo que você tem para ele, Senhor. Ele será devolvido à sua casa com seus feixes cheios, com tudo aquilo que ele precisa e que vem de ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sejam abençoados na prática dessa palavra, em nome de Jesus.